Estamos de volta com o nosso segundo bloco desse 14º episódio do nosso 98.9, Informando 98.9, que é o podcast, um bate-papo com os nossos colunistas. E hoje quem está aqui comigo é a Natasha Stort, que é advogada especialista trabalhista. A gente já falou de falta sem justificativa, a gente veio ali da advertência, né, de como é que ela tem que acontecer, e acabei perguntando no final do primeiro bloco, existe um número de advertências para que eu possa ser demitido? Eu posso ser demitido já no primeiro erro que eu cometo na empresa? Como é que isso funciona? Carol, essa dúvida também é muito comum. E a resposta é o seguinte, depende da gravidade do que aconteceu, da falha. A regra é a seguinte: não existe um número obrigatório. Se a falha cometida pelo trabalhador for muito grave, ainda que ele não tenha tido nenhum histórico de nada em vários anos, vamos imaginar, mas aí ele cometeu uma única falha gravíssima. Por exemplo... Agressão, bateu, machucou um colega de trabalho em horário de trabalho. Ou um desvio de valores da empresa. Algo grave mesmo, a empresa não precisa dar uma advertência para depois dar uma suspensão, para depois lá na frente pensar numa justa causa. Então, se a falha for grave mesmo, a ponto de tornar impossível a continuidade, porque quebra a confiança, quebra a credibilidade entre as partes, né? Ela pode já de imediato impor a justa causa. Mas vamos imaginar situações mais comuns em que as falhas são menores, como uma ausência... injustificável. Que venha uma progressão ali das falhas, do número de falhas. Isso. Nessa situação que as falhas são menos graves, a gente sempre orienta a aplicar primeiro a advertência verbal, depois pelo menos uma advertência escrita e depois, num terceiro momento, se ele continua falhando, uma suspensão. Não tem um número para isso. Eu só posso ter 3 advertências que eu vou receber uma suspensão. Não é igual na escola. Não. Não é igual na escola. Não é. Não existe essa regra. Então a gente percebe assim, tem empresas, empregadores que são mais tolerantes e às vezes aplicam várias advertências escritas, várias suspensões, demoram para chegar na justa causa. Tem outros empregadores que são um pouco mais rígidos e eles falam, olha, nós vamos tolerar 2 advertências, 2 suspensões, daí vai para a justa causa. Então é muito da decisão administrativa ali, da gerência, de como eles querem conduzir isso, com maior rigor ou menor. Então não existe um número, vai de cada caso, da gravidade das faltas, mas o que a gente mais vê nessas que são menos graves é uma advertência verbal, que aí o chefe mesmo tem, uma advertência por escrito, pelo menos 1 ou 2 suspensões, e aí se continua a dispensa por justa causa. E aí, no caso de uma justa causa direto, teria que ser uma falta muito grave. Muito grave. Aí sim, muito grave. Algo realmente importante. Tá. E aí, a gente... É isso que eu queria entender também dessa... Por exemplo, a gente vive muito aqui no mundo real. A gente está falando dos acontecimentos dentro das empresas e das fábricas, né? Enfim. Mas e nas redes sociais? Até que ponto o que acontece lá na rede social... né, ligado ao trabalho ou não, ou no horário de trabalho, que ponto isso pode causar uma advertência ou até uma justa causa? Sim, interessante. Os atos cometidos em horário de trabalho, dentro da sede do empregador, obviamente, são passíveis de penalidades. E quando... Acho que essa é a tua pergunta. Quando um funcionário, nesse regime CLT, faz alguma coisa que não é em horário de trabalho, mas ele faz um comentário ou ofende a empresa, xinga o chefe, o dono da empresa, ou a família dele, alguma coisa assim, que ele não faz isso em horário de trabalho, mas ele está ofendendo ou a própria empresa ou pessoas da empresa. Nessa situação... A gente também fala que pode ser aplicada uma punidade, por mais que ele não faça em horário de trabalho, ele está ofendendo ali a dignidade de pessoas ou da empresa, o nome da empresa de uma maneira que pode trazer consequências, dependendo do número de pessoas que vejam esse comentário, por exemplo, ou do que ele fala, pode ser muito agressivo. Então, a gente já teve casos, relatos de empresas que tomam conhecimento disso e que, além de aplicar a punição, como, por exemplo, justa causa, ainda faz um boletim de ocorrência, dependendo do que foi falado, se foi algo calunioso, exige uma retratação pública. Então, vai depender do que a pessoa escreve ali. Ou fala, se for do stories, conteúdo ali do que foi conteúdo publicado. Mas se for ofensivo, com uma certa gravidade,
A empresa tem direito a tomar medidas, sim. Mesmo que seja na rede social pessoal dele. Sim. E ainda com relação à rede social, se você usa essa rede social durante o trabalho, né, e você publica alguma coisa que seja contra a política da empresa, não está falando da empresa, mas eu estou no meu horário de trabalho publicando, né, alguma coisa referente, eu posso também ser punido? Nesse caso, teria que observar o seguinte: se a empresa permite ou proíbe acesso às redes sociais, teria que vir investigar. Por exemplo, tem norma interna que proíbe o uso de redes sociais. Se existe uma norma interna falando que não é para usar redes sociais em horário de trabalho, isso é válido. Está no regimento interno da empresa. E se está no regimento interno e o trabalhador lá no seu horário descumpre isso, ele está passível a receber advertências ou suspensões. Então a empresa tem esse direito também de punir. Agora, se o que ele falar for ofensivo, aí é mais grave ainda. Por isso que eu falei, se o trabalhador tem a norma interna que não pode usar, por exemplo, o Face, o Instagram, o TikTok, mas ele descumpre isso e grava uma dancinha em horário de trabalho. É outra situação. Ele infringiu o regimento interno, mas ele não ofendeu a empresa. Qual a penalidade? Eu diria uma advertência escrita, talvez, se fosse adequado. Agora, se esse mesmo trabalhador, em horário de trabalho, descumpre o regimento interno e ainda xinga o patrão, xinga o chefe... É abusado também. Ofende a empresa... É abusado. É abuso. Aí ele merece uma punição mais rigorosa. E, por exemplo, se eu estou aqui na agência, dentro desse estúdio que pertence à agência. Aí eu gravo um story pra minha rede social e falando assim, gente, eu tô vendendo, tô participando do jogo do Tigrinho, pega essa plataforma aqui, segue lá. Um exemplo que é muito comum hoje em dia. Mas tá aparecendo aqui, ó, informando Pai Querer ou Agência ADV. Eu posso ser punida por isso, porque eu estou dentro da empresa gravando e com uma marca da empresa vendendo outra coisa. Sim. O grande ponto aqui não é nem só você vender outra coisa, mas às vezes você ligar a imagem a algo que a empresa não quer, por exemplo. Então, vamos imaginar nesse exemplo que você falou. Você está gravando, está aparecendo a logomarca e você está falando do Tigrinho. Você foi conversar para saber se eles querem ter a imagem deles ligada ao Tigrinho? Te deram autorização para fazer essa vinculação em redes sociais? Então, pode sim trazer uma necessidade de uma punição. Então, por estar vendendo ou fazendo alguma coisa que não é sua atribuição, e por às vezes você acabar mostrando a empresa, ou mostrando logomarca, ou mostrando pessoas sem autorização. Por isso também é passível de punição o trabalhador que filma amigo, filma chefe, filma empresa, às vezes tirando sarro, brincando, fazendo uma piadinha, mas que pode ser ofensivo para o colega de trabalho. Pode ser ruim para a empresa. E aí ele posta, talvez nem com uma intenção de humilhar o colega, mas causa um desconforto. Então a gente também sempre orienta, se fizer isso e estava muito claro que ele não devia usar a rede social, que ele não devia pegar o celular, cabe punição. Então, nessa hipótese dele vender algo que não é a função dele, caberia uma punição. Tem que analisar cada caso em detalhes para saber qual a punição pertinente. Mas que isso tudo se consideram falhas e, consequentemente, traz ao empregador o direito de punir. Tomar providência punindo. Nosso tempo acabou desse bloco. A gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos com mais daqui a pouquinho.